Ah, eu só faço reunião quando precisa, o trabalho já está saindo do jeito que está, o meu setor tem poucas pessoas, eu não tenho assunto para reunião toda semana. Isso é o que a gente ouve normalmente, mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho por que eu acho que é tão importante a gente ter reunião regular e vou falar um pouco dos benefícios dessa regularidade. Bom, o primeiro benefício que eu queria falar, gente, é da transparência. Ao fazer reuniões regulares, isso mantém a equipe informada sobre o que está acontecendo no setor, o que cada um está fazendo. E essa informação, ela traz segurança para as pessoas. Ela traz até uma relação de mais confiança, porque a pessoa sabe que ela está sabendo aquilo que as outras pessoas estão sabendo também. Senão ela fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que tem gente sabendo mais coisas do que eu? Será que eu estou sendo excluída de decisões ou de informações? E isso já leva para um outro ponto, que é o ponto da autonomia. Para as pessoas terem autonomia no trabalho, elas precisam ter informação. Quanto mais informação, mais autonomia ela pode ter. Ela não precisa ficar perguntando o tempo todo. Então, se você quer ter uma equipe autônoma, com iniciativa, o melhor a ser feito é fazer circular de forma mais democrática possível as informações que estão disponíveis sobre a instituição e sobre o setor. Um outro ponto importante, ainda mais nessa situação de trabalho remoto, é a integração entre a equipe. Agora a gente não tem mais o cafezinho, não tem mais os encontros no refeitório, não tem mais virar para o lado e conversar com o colega. Então a gente precisa criar momentos de conexão entre as pessoas. Isso também traz um sentimento de equipe, permite que as pessoas troquem as dificuldades que cada um está tendo, permite que as pessoas se ajudem, queiram se ajudar ao saber da dificuldade do outro. As pessoas podem oferecer ajuda, podem pedir ajuda e podem se solidarizar de alguma forma com as outras pessoas. Então, criar esses momentos de integração, e a reunião é um deles, é bem importante no trabalho remoto, porque senão eles não vão acontecer. O engajamento é outro ponto que eu acho bem legal. É muito normal a gente sair de uma reunião de equipe mais motivado, com a sensação de que eu vesti a camisa. Esse engajamento no trabalho remoto é muito fácil de perder com o isolamento. Cada um está na sua casa, cada um não está ouvindo e vendo os colegas e sabendo o que está acontecendo e não sentindo que o grupo está trabalhando junto, pode resultar numa falta de motivação. Então, as reuniões são também motivadoras. Elas promovem essa energia, fazem circular essa energia da motivação entre a equipe. As reuniões elas são um redutor de ansiedade. As pessoas têm necessidade de trocar ideias sobre problemas, falar o que estão fazendo, que as outras pessoas saibam que ela está trabalhando também. Eu ouvi inúmeros relatos de pessoas que depois que começaram a fazer reuniões, ficaram muito mais tranquilas, muito mais seguras. Esse próximo ponto eu acho fundamental. A regularidade de reuniões, ela aumenta a adaptabilidade daquela equipe. O que é isso? Ela possibilita que decisões tomadas possam ser refeitas numa outra reunião. Se não deu certo aquilo que foi resolvido, a situação pode ser rediscutida e outras decisões podem ser tomadas, aquela decisão pode ser ajustada. Isso traz leveza para as decisões. Se você faz reunião uma vez a cada semestre, aquele momento passa a ser de extrema importância para todo mundo e é natural que as pessoas fiquem querendo defender com unhas e dentes o seu ponto de vista, porque a próxima oportunidade que elas vão ter de fazer isso é daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. A regularidade, ela traz essa possibilidade de readaptação, de flexibilidade constante, de melhoria contínua e, muito importante, de experimentar. As decisões têm um peso menor, têm um caráter menor de engessamento, de rigidez. A prática de reuniões e de conversas participativas estimula a inteligência coletiva daquele grupo. Então a gente sabe que eu ter uma ideia, o meu colega ter uma outra ideia, é diferente da gente estar junto, tentando resolver problemas e pensando no futuro da equipe. Esse momento de participação coletiva estimula que algo muito maior do que a soma das nossas ideias individuais aconteça ali. Uma reflexão que eu queria que você fizesse. Você já pensou que quando a reunião não é regular, não tem um ritual de reuniões, quem define o momento de fala, quem define o espaço de fala daquela equipe, acaba sendo só o chefe? É o chefe que decide quando que é importante conversar. Então, quando você tem
reuniões regulares, marcadas toda semana. Eu sei que terça-feira, 1h30, é a reunião da minha equipe. Isso democratiza o espaço de fala, democratiza a possibilidade das pessoas se expressarem sem ter que ficar dependendo de uma outra pessoa para criar esse espaço. Falei dos benefícios, agora eu quero falar um pouquinho dos tipos de reunião, com base na regularidade delas. Tem as reuniões diárias, que é muito ligado ao pessoal dos agilistas, são as reuniões chamadas Daily Meetings, e elas costumam durar 15 minutos. Basicamente, cada um fala, respondendo 3 perguntas. O que eu fiz desde a última reunião, o que eu pretendo fazer até a próxima e que dificuldade que eu estou tendo. Não tem discussão, é só uma fala para que todos fiquem sabendo o que está acontecendo com cada um, pois a discussão pode continuar em outro momento. Então, essas reuniões são muito rápidas e são diárias. O modelo que eu mais gosto são reuniões semanais. As reuniões semanais com 2 blocos. É o bloco de cada um falar o que fez desde a última semana, o que pretende fazer e que dificuldade que está tendo. Até aí não muda nada. Só que o segundo bloco vai ter discussão em cima de questões trazidas pelo grupo. Às vezes as questões são trazidas a partir do bloco 1, do bloco em que eu ouvi o que as outras pessoas estão falando, me deu vontade de sugerir, me deu vontade de ajudar, me deu vontade de pedir ajuda. A pauta é construída dentro da própria reunião. Então eu não preciso ter pauta para fazer uma reunião. Basta que as pessoas estejam trabalhando, que elas vão contar o que estão fazendo, e isso vai gerar nas pessoas vontade de discutir algum tema. É uma reunião que eu costumo falar, é uma reunião sem pauta, mas com roteiro. Bloco 1 e o bloco 2. Além do check-in e do check-out, naturalmente, que a gente não pode abrir mão. Tem outros 2 tipos de reunião que eu acho que precisam também ser regulares, mas com uma regularidade menor, que são reuniões para integração das pessoas, ou seja, criar espaços no virtual para que as pessoas se integrem de forma um pouco mais leve, um pouco menos ligada ao trabalho. Cada 3 meses pode fazer um encontrão, colocar as pessoas em salas simultâneas para trocar ideia durante um tempo. Isso já atende a essa necessidade de integração, de um encontro mais casual. E um outro tipo que eu acho também muito necessário são reuniões de avaliação e de celebração. Eu até sugiro que essas sejam mensais e tenham o seguinte roteiro. O que a gente fez nesse mês que funcionou? O que a gente fez nesse mês que não funcionou tanto? O que a gente poderia fazer diferente da próxima vez? Uma avaliação em grupo. Isso é muito legal para que as pessoas possam expressar de forma um pouco mais estratégica aquilo que elas estão pensando e sentindo a respeito da equipe. Como implementar as reuniões regulares? Gente, então a primeira coisa é ritualizar a reunião, é realmente deixar um dia marcado, tipo, toda quarta-feira, a hora tal, vai ter a reunião. Ninguém precisa ficar marcando toda vez, já está previamente definido que vai ser nesse dia. Isso é muito importante para criar a cultura e para que as pessoas já deixem reservado na agenda delas esse dia para a reunião. Outra coisa que é legal é experimentar por um tempo esse modelo. Eu ouço falar muito assim, eu fiz uma reunião e foi horrível. Gente, na primeira reunião vai ser horrível mesmo. A gente não sabe ainda conduzir direito, não sabe como é que o grupo está lidando, tem muita coisa reprimida precisando ser dita. É preciso experimentar este formato ritualizado, esse formato regular. Sugiro que faça por 2 ou 3 meses, semanalmente de preferência. Quinzenalmente é possível também, mais do que isso eu já acho demais. Então, experimenta por um tempo maior para vocês irem se aperfeiçoando também ao longo da reunião. Então, terminar a reunião perguntando no check-out o que as pessoas acharam, o que elas sugerem que possa ser melhorado. E aí vocês vão aprimorando e evoluindo o formato da reunião conforme as necessidades do grupo. Uma outra dica é que a reunião seja facilitada, ou seja, tenha um facilitador. Gente, reunião sem facilitador, nem pensar. E a minha dica é que o facilitador não seja o gestor. Eu já gravei um vídeo que eu falo mais sobre isso. Outra sugestão boa é fazer um rodízio de facilitadores.
cada um facilita tipo um mês e depois troca. E o gestor e o facilitador têm que estar bastante alinhados, tem que definir o roteiro juntos e conversar frequentemente para saber como é que estão indo, como é que está indo a qualidade das reuniões. Dicas finais agora, gente. Bom, já que eu vou fazer a reunião, que ela seja realmente participativa, que ela tenha uma estrutura, que use metodologias que vai ouvir as pessoas de forma mais democrática. Se eu quero realmente ter aqueles benefícios todos, isso implica que a reunião é participativa. Uma pergunta que fazem também, então a reunião, já que é tão boa assim, quanto mais melhor? Não, quanto mais não é melhor não, porque a gente tem que lembrar que a reunião, naquela 1h30 ou 2 horas, as pessoas estão deixando de estar executando o trabalho delas, ela para o trabalho dela para participar da reunião. Então, as reuniões, elas são sim um custo, mas balanceando aqui os benefícios e os custos, a minha sugestão para uma equipe que trabalha junta é uma reunião semanal, podendo ser quinzenal também. Eu acho que esse é o máximo, sem se perder um pouco da conexão, da energia do grupo. Pessoal, então meu recado era esse. Eu acho que a gente precisa muito cuidar da qualidade das nossas conversas para que a gente possa aprender a construir junto, a lidar com as diferenças de forma construtiva, aproveitando os conflitos para a gente pensar em coisas diferentes e pensar em coisas melhores. Por isso que eu sou um fã dos encontros e um fã que os encontros sejam de qualidade. Então, a reunião é legal, mas desde que tenha estrutura, desde que seja bem pensada também. Pessoal, obrigado. Até o próximo.